Olá, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Mais um dia para falarmos as coisas boas, falarmos da palavra de Deus, que é fonte inesgotável. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler alguns versículos juntos. Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus, e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Que história interessante, que história maravilhosa. Jesus poderia ter aparecido para aqueles discípulos de uma maneira bem notória que eles o reconhecessem. Mas ele usava a mesma voz dele, porém eles não o reconheceram. Estavam como que cegos espiritualmente e não reconheceram a voz do Senhor. E eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, o nosso Deus, Ele está conosco o tempo todo. O caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús. O caminho que eu tenho trilhado. O caminho que você tem trilhado. Qual é o nosso objetivo? O que eu verdadeiramente tenho esperado? Qual é realmente o meu alvo? O caminho. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no caminho, nós não podemos estar como cegos, despercebido de Deus. Jesus fala comigo e com você no caminho. Você tem estado preocupado? Você tem estado descrente? Tem trilhado um caminho difícil? O caminho é longo? Tem buscado outros caminhos? Caminho fala de uma direção, de um caminhar para levar você a um alvo. E o nosso alvo, o meu alvo é Jesus Cristo. Mas eles estavam no caminho e não reconheceram o Mestre. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus é o caminho, Ele fala no caminho, Ele nos mostra o caminho, nos conduz e vai conosco no caminho. O nosso alvo é o céu. O caminho que nos conduz é o Senhor, que nos conduz à casa do Pai, porque Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. O nosso caminhar é para a casa do Pai. Estejamos apercebidos para ouvir a voz do Mestre no caminho, para trilharmos com o Mestre esse caminho, sem desanimar.
No versículo 28 diz assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, deu-lhe. Então lhe abriram-se os olhos e o reconheceram. Na hora da refeição, eles o reconheceram. No partir do pão, eles o reconheceram. Mas antes, estavam como cegos. E sejamos apercebidos em todo momento que o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco no caminho, nos conduzindo, nos ajudando, abrindo os nossos olhos. Ele abre os meus olhos, Ele abre os seus olhos, Ele se revela a mim e a você no nosso caminhar. No dia que você o reconheceu como Senhor da sua vida, Ele está contigo, do seu lado, te dando vitória, te dando vida, gerando em você vida. Porque sem Ele não tem vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele trilha com você todos os dias. Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Reconheça-o em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe você. Trilhe o caminho com o Senhor, no Senhor, porque Ele é o caminho. Deus abençoa. Fiquem em paz.